Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno, os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Com o coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Olá, boa noite. Como você está? Muito bom que você está aqui mais uma vez para darmos continuidade em nosso estudo Jesus Restaurador da Vida. E hoje nós iremos trabalhar o tema 7, que tem como título Jesus e o destino do mundo. E eu quero começar fazendo para você uma pergunta. Você geralmente cumpre com a sua palavra? E como você se sente quando alguém não honra aquilo que prometeu para você? Por milênios, as pessoas combinavam e aquilo que elas combinavam tinha um valor. A palavra delas tinha valor. Porém, nos dias atuais, nos dias de hoje, esta palavra que tinha valor já está no descrédito. E hoje, para se firmar um negócio, temos que ter algo por escrito e registrado. Porém, Jesus, antes de subir para o céu, ele fez uma promessa. Ele prometeu que voltaria para buscar os seus filhos. E a palavra de Jesus, ela continua tendo crédito. A Bíblia Sagrada
ela não revela nem o dia e nem a hora em que Jesus voltará para cumprir essa promessa maravilhosa que nós estamos aguardando. Porém, nós sabemos que ele vai cumprir, porque ele é fiel e verdadeiro. No livro de Hebreus, no capítulo 10 e no verso 37, diz para você e para mim o seguinte: aquele que vem, virá e não tardará. Fantástica a palavra de Deus. Ela está nos afirmando que Jesus cumprirá a tua palavra com você e comigo. E nós iremos estudar hoje, a partir de agora, justamente a segunda vinda de Jesus. Só que antes de começarmos o estudo, eu quero chamar minha dupla missionária, o pastor Luiz Gonçalves, e ele tem uma palavrinha para você, tudo bem? Pastor Luiz, por favor, estão te esperando, é sua vez. Então fale com o pastor Luiz e daqui a pouco eu volto para darmos continuidade no nosso estudo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso momento especial de estudo da Bíblia. A nossa série está cada dia melhor, não é mesmo? Está uma inspiração, uma bênção. Eu agradeço muito a você que está estudando a Bíblia conosco e também ao instrutor bíblico ou instrutora bíblica que está do seu lado, dando todo o suporte, orientação e apoio, e comigo essa pessoa forma uma dupla missionária. Obrigado mesmo, que Deus abençoe grandemente. E agora nós vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento em que vamos estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, o estudo, que o Espírito Santo nos ilumine e que essa mensagem chegue ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como você sabe, em cada estudo a gente sempre conta uma história, uma ilustração para preparar o caminho para o tema que vamos discutir. Hoje eu quero falar para você a respeito de uma história interessante que envolvia um pai e também envolvia a sua filha. Talvez você seja pai, talvez você seja mãe, talvez você seja uma filha ou um filho. Presta atenção nessa história. O pai, num lindo dia de verão, estava com a sua filha na praia, desfrutando daquele momento tão importante, tomando ali sua vitamina D e também tendo um momento de férias, desfrutando com a família. E de repente aconteceu algo inesperado. Eles estavam brincando ali na areia da praia, entrava um pouquinho na água, saía e de repente veio uma maré mais alta, a água um pouquinho mais agitada, e essa menina foi levada pelas águas e de repente ela foi para bem longe da praia. E o pai ficou preocupado e disse para a filha: filha, vou te pedir um favor, apenas boia, apenas relaxa e boia, que eu vou buscar socorro. E o pai saiu correndo para buscar socorro. E o que aconteceu foi que quando o pai voltou, a filha estava bem longe, mas bem longe, lá no meio do mar. E ela estava boiando, estava tranquila. Depois que os salva-vidas tiraram ela de lá, perguntaram a ela assim: mas como você conseguiu ficar tão tranquila, mesmo estando em alto mar, correndo risco de vida? Ela falou: não, eu só obedeci meu pai. Meu pai falou para eu ficar tranquila, para boiar, que ele voltaria para me buscar. Entendeu, né? É isso mesmo. Nós estamos num mundo que está sendo agitado por tantas ondas estranhas. É o coronavírus, são as gripes, é o câncer, são problemas do coração, são problemas de diabetes, são problemas vários de saúde, são problemas políticos, familiares, espirituais, corrupção, vícios, uma série de coisas. E a gente está vivendo num mundo de turbulência e muitas vezes nós somos levados para o meio do furacão. O que fazer? O que fazer é confiar em Deus e descansar nos braços dele. E saber que o nosso Pai vai voltar para nos buscar. E esse Pai é Cristo Jesus. Ele voltará em breve para buscar você e a sua família. Confia nele, mesmo em alto mar, mesmo na turbulência. Que Deus te abençoe. Agora, continue o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. Até já. Realmente, é como o pastor Luiz disse, nós somos uma dupla missionária. E nós estamos aqui todos os domingos trabalhando alguns temas muito especiais com vocês, com um único propósito: nos preparar para a vida
eterna. E no estudo de hoje, que fala sobre a segunda vinda de Jesus, nós iremos então estudar uma parábola, a parábola das 10 virgens. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia ou acompanhar comigo a projeção. A parábola está no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro evangelho. E vamos ler o capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Tudo bem? Então pegue aí sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Diz o seguinte o texto bíblico: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa é a parábola que nós vamos usar como base para falarmos da volta de Jesus. E na Bíblia, nós encontramos uma grande promessa de Jesus. E eu quero apresentar para você essa promessa, onde ela está apresentada para você e para mim no livro de João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. E nós vamos ver que promessa maravilhosa é essa que Jesus fez para você e para mim. Olha comigo esse texto. Acompanhe na sua Bíblia ou na projeção o livro de João. João 14, de 1 a 3, e você verá essa linda promessa que Jesus fez para você e para mim. E Jesus fala assim para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que texto maravilhoso, que promessa maravilhosa. E melhor ainda saber que quem prometeu foi Jesus e ele vai cumprir a palavra dele para conosco. Assim como ele cumpriu tudo o que ele falou até hoje, ele voltará para nos buscar. E como você e eu devemos considerar essa promessa da volta de Jesus? Será que realmente ela será cumprida? Essa promessa, ela deve ser desconsiderada? Será que nós podemos ser indiferentes a ela? Ela é simplesmente interessante? Como devemos considerar essa promessa? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz como nós devemos considerar essa promessa de Jesus. E sabe como é que devemos considerá-la? No livro de Tito, no capítulo 2, de 1 a 3, nos diz como é que devemos considerar a promessa de Jesus. Tito, aqui depois de Filemão, antes de Hebreus. Então, olha o que diz o texto bíblico. Tito, capítulo 2, e eu vou ler com você 2 versos. Melhor, só um verso, o versículo 13. Tito 2, versículo 13. Diz assim: aguardando a bendita esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o texto bíblico está dizendo que aqueles que creem em Jesus, eles devem considerar essa promessa como sendo bem-aventurada. Uma bem-aventurança. Então, devemos ter a convicção, a certeza de que Jesus voltará para nos buscar. E não só devemos saber que Ele vai voltar, mas devemos nos preparar para esse dia, para este encontro, para estarmos com Jesus. Como Jesus, Ele virá pela segunda vez? Da primeira vez, nós sabemos pela Bíblia que Ele nasceu em uma manjedoura, de uma família simples, humilde, filho de José e de Maria. E na segunda vez que Ele vier, como é que Ele vai vir? Será que Ele vai vir como um mendigo e vai estar nas ruas por aí? Ou será que Ele vai vir, como algumas pessoas costumam dizer, de forma secreta, onde alguns vão ver e outros não? Onde alguns serão arrebatados e outros vão ficar? Como é que será a vinda de Jesus? Eu quero te levar a ler comigo um texto na Bíblia, no livro de Mateus. Mateus 24, e você vai ver como é que será a vinda do Senhor Jesus para cumprir sua promessa. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro evangelho, o capítulo 24, e eu vou ler contigo o versículo 30. E olha o que diz o texto bíblico. Fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Você viu que maravilha? Então, segundo o texto bíblico, Jesus, Ele virá nas nuvens do céu, e Ele virá com poder e grande glória. Então, o texto bíblico está dizendo que todos nós veremos o Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. É assim que Ele virá e é assim que devemos esperar o nosso Salvador vir nos buscar pela segunda vez. E é interessante porque no livro de Mateus, no capítulo 24 e o verso 27, quero ler contigo esse texto, nos dá uma outra informação muito especial. Olha o verso 27, diz assim: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Me permita lhe dizer algo especial. Eu quero que você pare agora e pense comigo em uma coisa. Você, durante a sua vida, já aconteceu de você estar em uma noite escura, sem lua, sem estrelas, um tempo fechado, e de repente cair aquela chuva torrencial, aquela chuva forte? Já, com certeza, né? Mas me deixe melhorar a nossa história. Já aconteceu de você estar em uma noite escura, com uma chuva forte e de repente acabar a energia? Também já aconteceu? Também já aconteceu comigo. Agora me deixe melhorar um pouco a situação. Você está em uma noite escura, chuvosa, acaba a energia, cheio de trovões e relâmpagos. Um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. E eu te faço uma pergunta. Tem como você não ver esse relâmpago? Tem como você não ouvir o trovão? É assim que a Bíblia está descrevendo a volta de Jesus. Nós iremos ver, nós iremos ouvir a volta de Jesus. Nós iremos ouvir como se fosse um trovão. Mas o texto bíblico nos relata que quando Jesus vier, os anjos vão tocar trombeta. Nós iremos ouvir. E nós iremos ver o nosso Deus, o nosso Salvador na nuvem, vindo para nos buscar. Todo olho verá. Tudo bem? Dando continuidade nesse estudo maravilhoso sobre a volta de Jesus e os sinais que nós veremos, quantos irão ver Jesus voltando? Será que ver Jesus voltar será privilégio de algumas pessoas somente? Ou será que apenas aquelas pessoas que realmente têm fé poderão ver Jesus? O que diz a Bíblia sobre isso? Então acompanhe comigo e você vai ver na Bíblia quem é que vai ver Jesus voltando nas nuvens dos céus para nos buscar.
No livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, tem um texto muito especial que eu quero compartilhar contigo, bem no comecinho de Apocalipse, o capítulo 1. E olha o que diz o versículo 7. Apocalipse 1, verso 7 fala assim: Vede, ele quem? Jesus. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, diz a Bíblia, amém. Então o texto bíblico está nos afirmando, nos garantindo que quando Jesus vier nas nuvens dos céus, além de ouvirmos, todos irão ver. Então nunca permita que ninguém te engane dizendo: olha, Jesus está voltando, eu vi na televisão. Fique tranquilo. Quando Jesus vier, e quem está nos garantindo é a palavra de Deus. Está nos garantindo que todo olho verá. Ninguém precisa me dizer que Ele está aqui ou está lá. Eu verei com meus próprios olhos. Todo olho verá, diz a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa é falar sobre a volta de Jesus. E eu então pergunto para você, e qual será o propósito da volta de Cristo? Se nós já vimos que Ele vai vir, porque Ele prometeu que viria, e Ele vai vir com poder e grande glória, vai vir em uma nuvem do céu, e nós iremos ver, nós iremos ouvir por que Ele virá, qual é o propósito da sua vinda, o que Ele virá fazer neste mundo mais uma vez. Vamos lá ver o que diz a Bíblia? No mesmo livro de Mateus, só que agora no capítulo 16, vamos entender por que Jesus virá mais uma vez a este mundo. Então, Mateus 16, vou ler com você o versículo 27, que diz assim: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Então Jesus, ele está vindo para recompensar a cada um segundo as suas obras. Você percebe? Então agora Jesus, depois que terminou o seu juízo, o seu julgamento, conforme vimos na semana passada, ele volta para poder retribuir a cada um segundo as suas obras. Fantástico isso. E é interessante que não existe nada que você faça ou que eu faço que fique encoberto aos olhos de Deus. Porque o que a Bíblia diz é que no dia do juízo, tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, Deus estará de volta. As coisas abertas e as coisas escondidas, nada fica oculto a Deus. Então nós seremos julgados por todas as coisas e seremos recompensados. Tomara que a nossa recompensa seja a vida eterna em Cristo Jesus. Mas não se esqueça, para termos a vida eterna, precisamos nos arrepender e confessar. E para isso precisamos do Espírito Santo, tudo bem? Mas continuando aqui o nosso assunto da volta de Jesus, o que vai acontecer com aqueles que morreram fiéis em Deus? Ou seja, aquelas pessoas que esperavam em Deus, que criam em Deus, faziam a vontade de Deus e agora morreram e estão aguardando a volta de Cristo. O que vai acontecer com elas quando Jesus voltar? Vamos ver na Bíblia? Então acompanhe comigo o texto que está em 1 Tessalonicenses. Esse texto bíblico é um texto maravilhoso, poderoso e que conforta aquelas pessoas que já perderam um ente querido. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e eu vou ler contigo do versículo 13 ao versículo 16. Olha o que fala o texto bíblico. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer de volta. Dizemo-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado,
à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Que texto maravilhoso! Nós iremos estar com o nosso Senhor. Então, aqueles que morreram em Cristo, segundo a Bíblia, eles irão ressuscitar para receber de Jesus a recompensa, que é a vida eterna. E aquelas pessoas que eram justas e que estavam vivas, o que vai acontecer com elas? Conforme nós vimos, elas serão transformadas. E agora elas irão, num piscar de olhos, ser transformadas e serão incorruptíveis. E agora elas vão, juntamente com aqueles que citaram, que morreram em Cristo, se encontrar com eles e vão subir nos ares, para o encontro com o Senhor nas nuvens. E nós iremos para o Senhor, para o lugar que Ele nos preparou. Então Jesus, Ele tem uma promessa, e Ele vai cumprir essa promessa, e Ele vai voltar para nos buscar. E aqueles que morreram antes da sua vinda em Cristo irão ressuscitar. E aqueles que estão vivos por ocasião da volta de Jesus e estavam esperando em Cristo serão transformados. E agora, tantos que morreram ressuscitaram, e aqueles que estão vivos e transformados irão subir para o encontro com o Senhor nos ares. Fantástico, não é isso? Maravilhoso. De que precisamos nos lembrar, você e eu? Do que nós precisamos nos lembrar para o nosso preparo diário para esse encontro com o Senhor Jesus? O que precisamos? Eu quero ler contigo um texto muito importante e você vai ver que precisamos nos lembrar de algo para nos encontrarmos com o Senhor Jesus e recebermos dele a promessa. E o texto que eu vou ler contigo está um pouquinho para frente na segunda carta de Pedro. 2 Pedro. E eu vou ler contigo aqui do versículo 8 ao versículo 10. Então, 2 Pedro, capítulo 3, de 8 a 10. Fala sobre o dia do Senhor. E olha o que diz o texto bíblico. O texto fala assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Queridos, o texto está nos dizendo que Jesus não está demorando. E nos diz que 1000 anos para nós é como um dia para Ele. O que Ele está fazendo é tendo misericórdia para que nós que aqui estamos possamos nos arrepender e nos preparar para recebermos dele a vida eterna. Resumindo tudo que eu falei para vocês sobre a volta de Jesus, a Bíblia nos afirmou neste momento que nós veremos e nós ouviremos a volta de Jesus. Não será silencioso, não será secreto. E a Bíblia nos afirma que todo olho verá. E quando Jesus vier, ele virá com um propósito. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. E nós vimos também que aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus nos ares receberão a coroa da justiça. E nós vimos que aqueles que dormiram no Senhor irão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua volta serão transformados no piscar de olhos. E ambos irão subir para o encontro com o Senhor nos ares. E nós vimos ainda
que quando Jesus estiver prestes a vir, algumas coisas estarão acontecendo. Nós sabemos biblicamente que haverá opressão no mundo. Nós sabemos que haverá decadência moral. Também sabemos pela Bíblia que haveriam muitas enfermidades antes da volta de Jesus. E também haveria calamidades, tanto na natureza como também no mundo religioso. E tudo isso que a Bíblia diz já está acontecendo. Em outras palavras, Jesus está voltando. Os sinais estão nos mostrando que Jesus está prestes a vir nos buscar e para cumprir a promessa que Ele nos fez, que é nos levar para o lar celestial. E eu então te pergunto, você deseja renovar o seu compromisso com o Senhor e se preparar para recebê-lo, para nunca mais se separar? Deseja você ser levado até as nuvens dos céus para o encontro com o Senhor Jesus, para receber a promessa que Ele te fez? Se você deseja, irei chamar aqui minha dupla missionária, o pastor Luiz, e ele tem algo especial para falar com você. Tudo bem? Pastor Luiz, por favor, estão se esperando, é a sua vez. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Que maravilha, né? O estudo da Bíblia enche o coração da gente de esperança e nos dá um direcionamento seguro, não é verdade? Tenho certeza que ao você estudar com o seu amigo aí, isso está acontecendo, não é verdade? No seu coração. Eu quero mandar um abraço para você, quero agradecer a você por estar estudando conosco. Quero agradecer também ao instrutor bíblico, à instrutora bíblica, também ao pequeno grupo, à classe bíblica, a vocês que estão reunidos agora, acompanhando pelo celular, pelo tablet ou de outra maneira, no telão, não sei de que forma vocês estão fazendo, mas muito obrigado por isso. Eu tenho certeza que a promessa de que o nosso Pai vai voltar, conforme eu falei na história, é o ponto principal. E essa promessa, ela produz em nós uma esperança. E essa promessa, mesclada com a esperança da volta de Cristo, restaura, traz ânimo, traz fortalecimento, traz para você um novo ânimo para você continuar a caminhada cristã e para você vencer os obstáculos da vida. Eu tenho aqui nas minhas mãos também a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada. Eu vou ler já, mas eu queria chamar a sua atenção para a primeira pergunta do curso, que fala qual é a promessa de Jesus registrada em João 14, de 1 a 3. É óbvio que essa é a promessa de que Ele virá outra vez. Eu creio na volta de Jesus. E você? Eu imagino que sim. Uma outra pergunta bastante importante que aparece aqui é a 3, que fala como Jesus virá pela segunda vez? E ele cita Mateus 24, 30. E claro, Jesus virá nas nuvens dos céus, de maneira visível, e todos os anjos com ele tocando trombetas. Já imaginou que dia extraordinário? Eu fico imaginando, né? Quantos anjos tem nos céus? A Bíblia fala milhares e milhares e milhões de milhões. É uma expressão apocalíptica para dizer que nós não sabemos exatamente quantos anjos Deus criou. Mas o fato é que aqui em Apocalipse capítulo 8, verso 1, diz que na volta de Jesus o céu ficará em silêncio por cerca de meia hora. Isso quer dizer que os anjos todos virão com Jesus naquele dia, tocando trombetas. Já imaginou uma orquestra de anjos? Não uma orquestra de 100, 200, 300, 400 pessoas. Eu estou falando de uma orquestra de milhões e bilhões e trilhões e quadrilhões de anjos. Todos eles nas nuvens dos céus, tocando trombetas, e no meio dessa nuvem de anjos estará Cristo Jesus. Oh, que dia maravilhoso! Sabe que essa esperança e essa promessa me restaura e me faz ser pastor. Eu sou pastor por causa disso. Eu sou adventista do sétimo dia por causa disso. Eu aceitei Jesus porque Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim e voltará para me buscar. E não só a mim, a você também, com certeza absoluta. E nesse instante eu quero chamar a sua atenção para um texto maravilhoso da Bíblia Sagrada, que é o texto que está aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Esse texto é um dos textos mais assim conhecidos sobre o assunto da volta de Jesus. Fala assim: eis que vem com as nuvens e todo olho... Vai, completa aí. Eu vou falar e você completa. Eis que vem com as nuvens e todo olho... É isso aí. Todo olho o verá.
até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É isso aí. Jesus voltará em breve nas nuvens dos céus. O dia da sua volta ninguém sabe, mas sabemos que esse dia está muito perto, porque os sinais mencionados por Jesus estão se cumprindo todos os dias diante dos nossos olhos. Ele virá porque ele tem um plano para você. Ele quer te levar para o reino dos céus e te dar a vida eterna. E agora que você já sabe sobre esse assunto, eu quero colocar para você agora 5 passos. Atenção, 5 passos que você vai dar para que você esteja preparado para a volta de Jesus. Anota aí, pega aí e toma nota no seu caderninho, ou no seu celular, ou em algum outro lugar qualquer. Passo número 1, estudar a Bíblia todos os dias com oração. Passo número 2, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Passo número 3, obedecer os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Passo número 4, ser batizado, nascer de novo, da água e do Espírito. Passo número 5, permanecer firme na fé, como um discípulo, uma discípula de Jesus, testemunhando dele para outras pessoas. Amém? Esses são os 5 passos. Eu pergunto a você, você gostaria de dar esses 5 passos? Você gostaria de se preparar para a volta de Jesus? Você crê que Jesus virá para buscar você? Então não perca mais tempo. Hoje é o dia da sua decisão, hoje é o dia da sua entrega, hoje é o dia de você dar a volta por cima, hoje é o dia de você levantar a cabeça, hoje é o dia de você confiar como aquela menina confiou em alto mar, de que o Pai voltaria para salvá-la. Sim, confia que Jesus, o seu Pai, voltará para buscar você. Jesus virá justamente para isso. E você precisa dar os passos que eu mencionei para que você esteja preparado para aquele dia. Se você aceita essa preparação, se você quer estar preparado, se você quer ir para o céu com Ele, se você quer morar no reino dos céus para sempre com o nosso Deus, levante a sua mão. Levante a sua mão dizendo: pastor, eu quero, eu aceito, eu quero, eu preciso. Vamos ver, você que está me vendo isso, você mesmo, você irmã Maria, você irmã Joana, você irmão Pedro, você irmão Antônio, você Rafael, você que está me vendo agora, você que está sozinho, você que está num grupo de pessoas, numa classe bíblica, num pequeno grupo, você que é marido, você que é esposa, você que é filho, você que se afastou da igreja, você que não frequenta mais a igreja, você quer se preparar para a volta de Cristo? Levante a sua mão e diga: pastor, eu quero, eu creio, eu preciso, eu aceito. Muito bem, meus parabéns, meus parabéns. Eu vou fazer uma oração por você agora e depois da oração continua um pouquinho mais com o seu instrutor bíblico, com a sua instrutora bíblica, e ele ou ela vai te dar mais orientações. E durante a semana não esqueça da sua tarefa diária, que é ler alguns textos bíblicos sobre comunhão, sobre relacionamento e sobre missão. E fale da volta de Jesus para outras pessoas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa linda promessa, por essa tremenda esperança de que o Senhor Jesus em breve voltará. Quando Jesus voltar, Senhor, abençoa para que eu e o meu amigo e a minha amiga que está estudando a Bíblia agora conosco, estejamos todos preparados. Que nenhum de nós se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Eu entrego em Tuas mãos cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu.
Uma